O meu nome é Inês Pires da Silva, sou oncologista médica. Neste momento estou a trabalhar na Austrália. Trabalhei 3 anos no Instituto de Melanoma da Austrália, que é o Melanoma Institute of Australia, e neste momento, este ano, estou a fazer um ano clínico no Westmead Blacktown Hospital, mas continuo a fazer trabalho de investigação no laboratório e na clínica com o Melanoma Institute of Australia, principalmente com a professora Georgina Long, que é das pessoas mais influentes no mundo do melanoma. Este projeto surgiu de uma necessidade clínica que penso que qualquer médico que trate doentes de melanoma se depara. Inclusive eu tive já colegas este ano que me fizeram essa pergunta: o que fazer com um doente que progride ou que recai, ou seja, um doente que progride, o doente cresce, não é? Ou seja, ou aumenta de volume quando é tratado com PD-1 sozinho, ou seja, pembrolizumab ou nivolumab, ou aquele doente que está a fazer este tratamento em adjuvância e o tumor recai. Portanto, neste contexto, o que é que nós fazemos a seguir, não é? Porque a dúvida é, claro que temos que introduzir outro agente, e pode ser o anti-CTLA-4, que é o ipilimumab, ou a combinação do ipilimumab com o anti-PD-1. O racional desta pergunta é: se o doente já não respondeu ao PD-1, vale a pena introduzir novamente o PD-1? E qual é que é esta toxicidade? E veio, ou seja, o projeto veio mesmo desta pergunta clínica. Nós temos muitos doentes, portanto, o anti-PD-1, que é o nivolumab ou o pembrolizumab, sem dúvida introduziram uma taxa de resposta e respostas duradouras em cerca de 40% dos doentes, 30% a 40% dos doentes, mas há 70% que ainda nós não temos uma alternativa. E, portanto, é claro que a combinação de ipilimumab e nivolumab nós sabemos que é melhor do que nivolumab sozinho, mas não sabemos o papel neste contexto de quem já progrediu com anti-PD-1. Portanto, surgiu desta necessidade clínica. Para responder a esta pergunta, e eu aqui já vou avançar uma limitação deste estudo. Claro que o melhor desenho é sempre um ensaio clínico, mas perante a limitação de um ensaio, de um estudo retrospectivo, que foi o que nós fizemos, o facto de ser multicêntrico, portanto com doentes de vários centros, de várias partes do mundo, e com um número bastante grande, não é, de 355 doentes, eu penso que essas limitações atenuam-se um pouco e penso que os resultados, obviamente com algumas limitações que eu depois vou explicar, são bastante interessantes. É um estudo multicêntrico retrospectivo, portanto não é randomizado, não é um ensaio clínico, tem essa limitação. No entanto, como podem ver, nós incluímos 355 doentes, constituído 3 e 4 de melanoma. Portanto, todos eles progrediram com anti-PD-1, ou recaíram, dependendo se eram doentes que estavam a ser tratados em ambiente de adjuvância ou em ambiente metastático. Alguns pormenores a nível de doentes que foram incluídos, doentes que foram tratados com ipilimumab antes do anti-PD-1, claro que não foram incluídos, porque senão estragava a biologia da pergunta, mas doentes que foram tratados com outro tipo de tratamento entre o anti-PD-1 monoterapia e depois o tratamento subsequente com ipilimumab monoterapia ou em combinação, esses doentes foram incluídos neste estudo. Como podem ver, a diferença, ou seja, o grupo de doentes tratados com ipilimumab foram 162 doentes, 46%, e os doentes tratados com a combinação de ipilimumab e anti-PD-1, 193 doentes, 54%, portanto, aproximadamente metade. Estas são as variáveis que nós estudamos, portanto, variáveis demográficas, características da doença e parâmetros de sangue, portanto, que são colhidos de rotina, e estes são os endpoints do estudo, ou seja, a taxa de resposta, progression-free survival, overall survival e safety. Uma coisa importante que eu falei, e eu acho que isto é muito importante quando analisamos de uma forma crítica este estudo. Para mim os resultados são claros, mas é importante ter consciência de como é um estudo que não foi randomizado, não é um ensaio, há diferenças entre os dois grupos de tratamento. E essas diferenças são para ter em conta quando se depois analisa os resultados. Por exemplo, os doentes tratados com ipilimumab são um pouco mais velhos, há diferenças geográficas, o que é bastante interessante, ou seja, doentes da Austrália são tratados principalmente com ipilimumab
em combinação com o anti-PD1, enquanto que na Europa temos mais doentes tratados com ipilimumab monoterapia. Eu acho que estas diferenças são muito interessantes, é para discutir no final como é que estes resultados podem mudar isso. Relativamente depois ao estado mutacional, ou seja, a proporção de doentes com mutação BRAF e NRAS, também há diferenças entre os dois cohortes. Doentes tratados com ipilimumab monoterapia tinham ECOG performance status de 1 ou mais elevado, mas depois não há diferenças a nível de estadiamento, de presença de metastação hepática, mas há mais doentes com metastação cerebral no grupo da combinação, o que faz sentido com outros estudos que foram apresentados na ASCO há 2 anos atrás, com o estudo ABC que a Georgina apresentou, em que nós temos que a combinação é realmente muito benéfica para doentes com metastação cerebral. Tendo em conta estas diferenças entre os dois grupos de tratamento, eu acho que os resultados são bastante claros, quer dizer, quando nós temos uma taxa de resposta de 32%, ou seja, 1/3 dos doentes que progridem com PD1, que é o tratamento standard, acabam por responder com a combinação. E apenas 13% desses doentes que progridem com PD1 acabam por responder com ipilimumab monoterapia. Também é importante não só perceber a proporção dos doentes que responde, mas a duração. Se bem que quando nós apresentamos resultados como duração média, estamos sempre a ser um pouco injustos com o resultado real. Mas há uma diferença estatística, ou seja, a duração de resposta é mais longa com a combinação, portanto 11,6 meses, comparado com ipilimumab monoterapia, que é apenas 9 meses. Mas como disse, é uma forma de apresentar os resultados que nem sempre transmite a extensão do benefício. Mas eu acho que é as curvas Kaplan-Meier que mostram este benefício de uma forma mais clara. E, portanto, em azul temos a combinação do ipilimumab com o anti-PD1, a vermelho temos doentes tratados com ipilimumab monoterapia, e há um benefício claro que se vê ao longo dos meses de follow-up. E a mesma coisa, o mesmo benefício para o overall survival, mais uma vez um benefício maior com a combinação de ipilimumab e anti-PD1, demonstrada a azul. Estes resultados são muito importantes, mas poderia perder um pouco da significância se houvesse uma grande diferença de toxicidades, porque muitas vezes o que nós sabemos é que toxicidades de grau 3 e grau 4 levam o doente a terminar o tratamento, e isso pode prejudicar a eficácia do tratamento, o benefício que o doente tem com o tratamento. Mas a verdade é que é óbvio que é tóxico, não é? Portanto, nós temos um total de aproximadamente 31, 33% de doentes com grau 3 ou maior, ou graus mais elevados de efeitos adversos, mas é igual nos dois braços. Portanto, se o doente tiver um bom performance status para ser tratado, sem dúvida a combinação é melhor do que o ipilimumab monoterapia. Agora, porque é que este estudo é realmente um estudo muito importante, na minha opinião, e já vou explicar um pouco mais a nível como é que pode ajudar os vários países, e foi por isso que tenho que salientar que ganha este award, mas principalmente porque foi considerado o abstract mais importante dentro das pessoas júniores que submeteram abstracts, não é dentro de todas as pessoas, mas e eu fiquei, como é óbvio, muito honrada, inclusive pediram-me depois, portanto mesmo o Dr. e Mrs. Ronald Beller me pediram-me para eu fazer um sumário para leigos, para eles perceberem o benefício, e quando eu estava a escrever, percebi-me, como é óbvio, que este estudo pode ser também muito importante para outros tipos de cancro. Eu não estou a dizer que é, mas tem que ser estudado, como é óbvio, mas em cancros em que nós também usamos o PD1 e que já está a haver estudos com a combinação, quem sabe estes resultados também não levam a um benefício para esses doentes. Este tipo de estudo não é feito, eu não consigo fazer sozinha, isso é claríssimo. E quando a pessoa põe nos agradecimentos que agradece aos doentes e às famílias, é 100% verdade. Eu ainda ontem estava a ter uma reunião com uma colega para outro projeto e realmente é o principal que nós queremos ajudar, é mesmo os doentes, e os doentes gostam de saber que estão a ajudar e gostam de saber que eles são incluídos em estudos. Então eu acho que este estudo é mesmo dedicado aos doentes e aos familiares.
Mas para ser possível fazer, não só as pessoas do Melanoma Institute Australia, e eu aqui tenho que realmente salientar a minha supervisora e mentora desde que eu cheguei aqui, que é a professora Georgina Long, que tem-me dado um apoio extraordinário, e ela é a senior author neste estudo, e sem o apoio dela não teria conseguido fazer isto, como qualquer outra pessoa do Melanoma Institute Australia. Mas como podem ver pelos logotipos, este estudo inclui vários centros, incluindo, eu não vou agora lembrar como é óbvio, mas incluindo o hospital onde eu agora estou a trabalhar. Portanto, eu trabalho no Melanoma Institute Australia e no Westmead e Blacktown Hospital. Mas como podem ver, temos centros da Austrália, centros da Europa e centros dos Estados Unidos, o que é muito importante porque torna os resultados um pouco mais internacionais e torna os resultados talvez um pouco mais válidos para serem aplicados nas várias partes do mundo, porque é notório que há diferenças biológicas entre os tipos de melanoma nas várias áreas geográficas, mas estes resultados realmente podem ser aplicados nas várias partes do mundo. Uma questão que eu gostava de salientar, que tem a ver com a legislação, como é que está planeado, as regras que estão definidas para tratar os doentes de melanoma aqui na Austrália, e que eu sei que há outros países da Europa que também têm os mesmos problemas ou as mesmas regras, digamos assim, nomeadamente o Reino Unido, que alguns países por questões do coronavírus, outros países porque já era assim antes, há regras muito específicas de como nós podemos tratar, ou em que ordem nós podemos tratar os doentes com melanoma. Então, por exemplo, aqui na Austrália, nós temos, quando temos um doente estádio 4, estádio 4, de metastização, temos que definir se queremos tratar o doente com anti-PD-1 monoterapia ou em combinação. Essa definição tem que ser logo à partida, porque se o doente for tratado com anti-PD-1 monoterapia e depois progredir, nós não temos maneira de dar a combinação. É uma mudança que é relativamente recente. Antes, quando eu comecei a trabalhar no Melanoma Institute Australia, era possível. É uma mudança relativamente recente, mas que prejudica muito, e este estudo vem mostrar isso. Mas já não é a primeira vez que estudos feitos no Melanoma Institute Australia mudam as regras quando nós mostramos que há um benefício claro. Portanto, eu espero que este estudo possa ajudar. E eu sei que no Reino Unido acontece semelhante porque um dos nossos autores pediu especificamente os dados para tentar negociar isso. E se este estudo servir para isso, não só para dar informação do ponto de vista de guiar os médicos para uma alternativa terapêutica, mas com dados, mas se ajudar também a mudar a visão como as regras estão feitas nos vários países, é fantástico.